E aí, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre uma jornada, uma história de amadurecimento financeiro. E olha, não é sobre achar uma fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia, não. É sobre outra coisa. É sobre descobrir uma estratégia de investimento que, no fim das contas, traz paz de espírito. É sobre trocar velocidade pelo ritmo. Vamos nessa? E o ponto de partida é toda essa frase aí. Muitas vezes a gente acha que mudar de estratégia no meio do caminho é sinal de fracasso, né? Mas o que a gente vai ver aqui é que é justamente o contrário. Na verdade, é um sinal de sabedoria, de inteligência, de saber se adaptar. Bom, então vamos lá. A jornada desse investidor que a gente está acompanhando começa aqui, com uma escolha bem comum no mercado, que são as debêntures corporativas. No começo, sabe como é? As debêntures pareciam a aposta certa. Prometiam retornos melhores que a poupança, o nome é até chique, parecia um negócio super inteligente. Só que o problema, aquele que a gente só percebe depois, é que na prática, uma debênture nada mais é do que um empréstimo para uma empresa. E o que isso quer dizer? Que o seu dinheiro fica totalmente atrelado ao sucesso ou ao fracasso daquela companhia. É um risco bem parecido com o de ter uma ação, na verdade. E foi justamente aí, foi esse risco que começou a gerar um certo incômodo. Sabe, aquela inquietação, aquele momento em que a teoria bonita dos investimentos encontra a realidade e dá aquele frio na barriga. Então, aos pouquinhos, a ficha começou a cair. Aquela sensação de que o dinheiro investido, o capital, não estava tão seguro assim quanto parecia no papel, essa ideia foi se instalando. E esse medo tem nome técnico, viu? É o tal do risco de crédito. Trocando em miúdos, é o risco da empresa que pegou o dinheiro emprestado, a que emitiu a debênture, simplesmente não conseguir pagar o que deve. Dá um calote mesmo. E aí, se a empresa quebra, o investidor pode acabar perdendo tudo. E olha, essa percepção não é só técnica, não é só número, é totalmente emocional. É aquele peso de saber que o seu dinheiro, que foi suado, fruto de muito trabalho, está dependendo do desempenho de uma única empresa. Esse frio na espinha é o grande sinal de alerta de que a estratégia talvez não esteja alinhada com o perfil da pessoa. Foi esse desconforto todo que acabou servindo de gatilho para a mudança. Ao invés de ficar insistindo numa coisa que não estava legal, começou a busca por uma alternativa, algo mais seguro. E essa é a pergunta que muda tudo, né? A pergunta que todo investidor deveria se fazer quando uma estratégia começa a tirar o sono. Será que existe um caminho que junte segurança com uma rentabilidade legal? E a resposta veio. Apareceu na forma das LCIs e LCAs, as famosas letras de crédito. O legal aqui é botar as duas lado a lado para entender a diferença. Com as debêntures, o risco de crédito é todo da empresa e não tem nenhuma garantia. Já nas LCIs e LCAs, o jogo muda. O risco é bem menor por causa da proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. E ainda tem um bônus, elas são isentas de imposto de renda. Bem melhor, né? Então foi hora de colocar a mudança em prática. Primeiro passo, e talvez o mais chatinho, foi vender as debêntures que já estavam na carteira, muitas vezes lá no mercado secundário. Depois, foi adotar a nova estratégia. Começar a fazer aportes menores, mas periódicos, em LCIs e LCAs. A ideia era aproveitar o poder dos juros compostos, mas de um jeito consistente e, o mais importante de tudo, seguro. E o ponto-chave, a peça que trouxe de volta a tranquilidade, foi entender de verdade o papel do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Pensa no FGC como uma rede de segurança, um seguro do sistema financeiro. Se a instituição financeira que emitiu a LCI ou a LCA quebrar, o FGC entra em ação e garante que o dinheiro seja devolvido, claro, até um certo limite. E qual é esse limite? Bom, o FGC garante até R$ 250 mil, isso por CPF e por cada instituição financeira. Esse número é a chave para dormir tranquilo. Ele transforma a ideia de segurança em algo concreto. E essa proteção é super importante. Ao garantir a segurança de coisas como a conta corrente, CDBs e, claro, LCIs e LCAs, o FGC evita que se crie um pânico geral, aquelas corridas aos bancos, sabe? Ajuda a manter a estabilidade de todo o sistema. Ah, e um detalhe importante. Existe também um teto global de R$ 1 milhão por CPF a cada 4 anos se a gente somar todas as instituições. Então, com a segurança garantida, a maior lição dessa jornada toda começou a ficar clara. Foi uma mudança de mentalidade mesmo. Sair daquela busca por ganhos rápidos para começar a construir uma base sólida, consistente. E essa frase é genial, né? Ilustra perfeitamente a nova estratégia. Em vez de ter uma ou duas apostas gigantes, a carteira virou uma lista enorme de pequenos aportes feitos regularmente. Pode até ser menos glamuroso, mas com certeza é muito mais sustentável e, principalmente, mais tranquilo. E aqui está o grande clique, a virada de chave. O sucesso nos investimentos não é só sobre rentabilidade, é sobre tranquilidade também. Pensa bem,
De que adianta um retorno super alto se ele tira o sono? O objetivo de verdade é achar uma estratégia que combine com o seu perfil de risco, que deixe o dinheiro trabalhar a seu favor e não contra a sua paz. E é isso que a gente chama de ritmo acima da velocidade. A consistência, sabe? Fazer os aportes de forma regular, o tal do ritmo. Isso no longo prazo é muito mais poderoso do que tentar dar uma tacada de sorte e acertar um ganho gigante de uma vez só. Isso seria a velocidade. Então, a primeira grande lição que fica dessa história é não ter medo de olhar e admitir que uma estratégia não serve mais. Mudar o plano não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. É sobre corrigir o curso. A segunda lição é que o segredo não está numa única decisão brilhante. Está na disciplina de fazer o básico, de fazer várias pequenas ações repetidamente. É sobre construir um hábito, ser consistente. E por último, talvez a grande verdade de tudo isso. A liberdade financeira não é um acontecimento, um pulo de sorte. É uma construção, é uma estrada que a gente percorre um passo de cada vez, com ritmo, com consistência. E a gente encerra com essa reflexão. O mercado financeiro respeita quem joga o jogo dele, mas costuma castigar quem tenta ser mais esperto que o próprio mercado. Então a pergunta que fica no ar é: qual é o investimento que traz a paz de espírito necessária para continuar no jogo mês após mês sem entrar em pânico? Achar essa resposta, bom, aí sim é o verdadeiro começo da jornada de cada um.